folks, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia Oliveira, para quem não me conhece, tô aqui com o Mo. E aí, pessoal? E nós viemos dar continuidade ao nosso assunto intercâmbio, Irlanda, vida na Europa. A gente acha que esse vai ser o último, esperamos nós, se a gente não falar muito. Então, antes de começar, deixem muitos likes, se inscreve aí no canal, compartilha com os amigos, com a família e não se esquece de ativar o sininho que eu tô soltando 3 vídeos por semana, toda terça, quarta e quinta, às 19 horas, horário de Brasília. E bora lá para mais um vídeo, então bora. Olá! Então, como nós falamos nos outros vídeos, nós não éramos muito de viajar. A gente, lógico que a gente conseguia ir para outros lugares, sim, mas também a gente optou por não ir, para guardar mais dinheiro para poder nos mudarmos, né? Mas isso não impediu que a gente conhecesse alguns lugares em Dublin, na Irlanda no geral. Em Dublin em si, nós conhecemos Wicklow, que era lindíssimo, né? A gente fez muito bonito. Um tour com um ônibus. Foi tipo uma galerinha, era um brasileiro que explicou tudo, a história, era muito bonito, muito gostoso. Tava uma chuvinha chata no dia, mas deu pra conhecer bastante lugares. A gente conheceu Guinness Lake, que é super famosa, conheceu vários lugares. A ponte do PS I Love You, né? PS te amo. PS te amo, PS I Love You. Sim. Enfim, aí a gente foi pra Malahide, que tem lá o castelo de Malahide. Isso são passeios, né? Que são lugares que não gastam mais que, tipo, 30 minutos, 40 minutos de Dublin, né? Sim, o Wicklow foi o que a gente mais gastou, porque a gente fez um pacote, né? Que a gente conheceu vários lugares. Foi de ônibus de viagem. Mas, tipo, Malahide, Howth, Bray, dá pra ir com um ônibus normal, né? O ônibus público que chama. Ônibus. Dunleary, dá pra ir de trem, que foi de trem que a gente foi também. Sim. O que mais que a gente foi? Em Dublin, a gente não conheceu muita coisa assim, eu acho que foi mais essas zonas. Malahide. Howth a gente ia muito, que lá eu lembro, a gente tem até vídeo lá, vou deixar até o card aqui. Verdade. A gente tem vídeo de todos os lugares, do Leary, Malahide, eu acho que a gente não tem, eu acho Malahide não foi no começo que a gente foi em Malahide. Mas em Bray, Dunleary e Howth, certeza que a gente tem vídeo, então eu vou deixar os cards aqui pra vocês assistirem. Sim. Eu lembro que a gente ia bastante em Howth porque tinha o Fish and Chips, que é um restaurante que vende a comida típica da Irlanda, que seria o peixe e as batatas fritas. Sim. E era um restaurante muito gostoso, a gente foi pela primeira vez lá com os nossos amigos, nós gostamos muito, tanto é que a gente foi umas 3 vezes. Sempre que a gente ia em Howth, a gente ia lá. E tem a trilha também, na primeira vez que a gente foi, a gente fez essa trilha. 8 quilômetros a gente fez de trilha. Só que começou a chover, a gente desistiu. Porque tava bem lá no alto, tava uma ventania, uma chuvinha. E é na beira chata do mar, e é muito perigoso. Sim, era escorregadio. Mas a gente gostava muito de ir lá, era um passeio que a gente gostava bastante, né? Sim. O próximo lugar que a gente foi, tirando nessa zona de Dublin, foi Galway. Que já é viagem, sim. Foram viagens. Galway a gente conheceu mais o centro, né? Foi 3 horas, 4 horas bem rapidinho. só, foi muito rápido. A única coisa que eu me lembro mais de lá foi que a gente foi comer num restaurante italiano. Desde que comeu pizza, eu comi lasanha, foi muito gostoso. Depois a gente já foi também para Cork, porque o David trabalhava numa escola que tinha em Cork também, então ele tinha que ficar fazendo bastante dessas viagens. Eu ia sempre, quase todo mês eu ia pelo menos 2 vezes ao mês para lá. 3 horas de viagem de ida, mais 3 horas de viagem de volta. Tinha que ir todo mês, pelo menos 1 ou 2 vezes eu tinha que ir lá para arrumar os computadores, ver algumas coisas. E a aí Letícia tinha vezes que eu ia com ele. Ia de vez em quando, sim. E teve uma vez, acho que a gente foi para passear mesmo. Foi que a gente ficou de manhã até a tardezinha, no fim do dia, e depois voltou para Dublin. E o outro que a gente foi, qual que era o nome? Limerick. Limerick. Limerick também esse a gente tirou pra viajar mesmo, conhecer. Tem vídeos aqui no canal que a gente conheceu o castelo. Foi bem legal, né? Sim, tava tudo meio fechado, mas tava gostoso. Sim. Foi muito divertido. Também foi a trabalho, mas aconteceu que a gente também reaproveitou e usou mais. Foi mais pra um passeio do que trabalho, vai. Eu fui só ver uma coisa lá e ele tirou um dia, nem um dia direito pro trabalho. Foi meio dia que eu tirei pro trabalho só pra ver uma coisa e depois a gente ficou lá. E outro lugar que seria a Irlanda, mas não é a Irlanda do Norte, que é considerada da Inglaterra, certo?
nós fomos para a Irlanda do Norte, para Belfast, que foi no Natal, que a gente conheceu lá. Tava tudo meio fechado, porque era Natal, véspera de Natal, tudo fecha. Na véspera não fecha, mas no dia do Natal fecha tudo. Aqui também é igualzinho, a mesma coisa. Temos vídeos, acho que os primeiros vídeos do canal foi o primeiro. Sim. O primeiro vídeo foi em Belfast, na época do Natal, foi esses. Que a gente conheceu o muro, tudo. Tem tudo o vídeo. Então, se você for lá nos primeiros vídeos, vocês conseguem ver. Só que a gente já tinha ido antes, não foi? Não. A gente já tinha ido de ônibus, que a gente foi para Belfast, foi muito rápido em Belfast, depois a gente foi para Cliffs of Moher. A gente foi para Happen Bridge, a gente foi para a Calçada dos Gigantes, mas isso naquele mesmo esquema de Wicklow, a gente foi com um ônibus e o cara passava, era um irlandês. Ah, é verdade. Sim, e ele passava toda a explicação, foi no muro, a gente tirou foto no muro. Rápido. Foi muito rápido, foi num dia só, a gente foi em vários lugares onde filmaram o Game of Thrones, aquelas árvores. A gente foi na Happen Bridge, a gente foi na Calçada dos Gigantes e Belfast a gente foi no Titanic, no museu, mas como a gente já tinha ido no passado... Não, primeiro a gente foi primeiro com eles, nessa, a gente só deu uma olhada. Na outra vez que a gente foi no Natal, tava fechado, a gente queria entrar, mas tava fechado, então acabou que nas duas vezes que nós fomos, nós não entramos. Na primeira vez a gente entrou só por baixo, assim, viu aquela lojinha no banheiro, entrou na lojinha, comprou ainda um souvenir. Sim. Foi? E só, mas não fez muita coisa. Sim. Mas acho que foi isso, né? De viagem, assim, pela Irlanda, que a gente se lembra, assim, foi mais ou menos isso, certo? Sim, não foi muito, mas foram boas viagens. Sim, sim. A gente tem muita vontade de voltar, pelo menos, pra mostrar pra Chloe, os nossos futuros filhos, mostrar, tipo, como que tudo começou, né? Onde tudo começou. Em relação ao dia a dia e o clima, a gente já mistura tudo porque o dia a dia é o clima, tá envolvido, né? No meu trabalho eu tinha que sair muito, tinha que fazer compras de produtos de limpeza, às vezes fazer algumas compras para a escola também, para além do trabalho de TI eu fazia essa ajuda nessa questão das compras e tal, isso. O clima é sempre frio, sim, mas... praticamente, tem acho que 2 ou 3 meses que é um pouquinho mais calor, mas não é calor todos os dias, é aquele calor que... É um calor ameno, mas é aquilo que o povo sempre fala, porque você tem todas as estações do ano em um dia. É porque como você faz tudo a pé em Dublin, por mais que você acorde até aquela chuvinha, você vai ter que ir pra escola a pé, no meio do caminho você já tá tirando os casacos todos, porque já tá aquele solzinho quentinho. Ou também porque quando você entra nos lugares tá aquele forno, porque eles têm esse costume. Sim. Por ser muito frio o local, né? A Irlanda, Dublin ser muito frio, os lugares, lojas, escolas, tudo são bem quentes mesmo, que dá vontade de até ficar sem roupa praticamente, de tão quente que é. Os ônibus a gente passava nervoso porque as pessoas tinham o costume de fechar as janelas por causa do frio, mas aí fazia um pouquinho de calor e mais o aquecimento do ônibus, o ônibus ficava abafado. Nossa, ficava muito Então você quente. tinha que abrir a janela, mas aí sempre tinha alguém que fechava a janela e aí ficava aquele forno dentro do ônibus e você tem que estar com 3 casacos, tem que tirar os casacos, era aí horrível. Ficar suando, assim. Mas é gostoso, eu gosto do tempo. A gente gosta bastante também, de frio, então... a gente não curte muito calor, tanto é que aqui em Portugal que a gente sofre mais é nessa época do verão. Lógico que no verão a gente vê que dá pra gente fazer muito mais coisa, porque tem sol e tudo mais. Dá pra passear e tudo. Sim, mas nós dois preferimos mais o friozinho. Sim. E pronto, o dia a dia era praticamente sair para a escola de manhã e à tarde estudar, trabalhar até a noite, né? Sim, então a gente saía cedinho de casa, se eu não me engano era 7h30, 8 horas que a gente saía de casa. A gente morava longe. Exato, pegava um ônibus que era 45 minutos, mais ou menos até Dublin. Em Dublin chegava mais ou menos 9 horas, as aulas chegavam 9h15, iniciavam 9h15 e terminavam às meio-dia e 15, não era? Alguma coisa assim. E aí terminavam as aulas, depois 1h a gente entrava pro trabalho, né? A gente não tinha um horário fixo, até mais nos últimos trabalhos. Nos primeiros, lógico, a gente tinha um horário fixo, mas nesses últimos trabalhos era mais tranquilo. O David era de TI, eu era de marketing, então era mais tranquilo. Eu tinha mais horário fixo se, por exemplo, eu tivesse uma reunião com um aluno, alguma coisa assim. Verdade. Mas, então, como era mais tranquilo, eu e o David, a gente ficava, 24 horas juntos, né? A gente morava junto, óbvio. A gente saía de casa junto,
trabalhava junto, voltava para casa juntos. Então, muitas vezes a gente saía da escola, né? Acabava de estudar, a gente saía ou comia alguma coisa, ou comprava alguma coisa e comia no trabalho. A gente estava sempre junto. É uma coisa que isso eu estreiei bastante aqui, porque logo quando a gente chegou aqui, tipo, imagina, quase 2 anos, 24 horas juntos. Eu sempre tinha ele comigo. Quando a gente chegou aqui em Portugal, ele ia trabalhar e eu ficava em casa sozinha, ficava aquele, tipo, silêncio total, então foi bem, nossa, impactante pra mim. Sim, o trabalho era bem tranquilo, a gente trabalhava na mesma empresa, minha salinha era muito perto da sala da Letícia, às vezes a Letícia sentava na mesma sala que eu. Sim. Isso me ajudou bastante no dia a dia, porque principalmente eu estava lá de dia e os professores tinham algum problema, eu tinha que entrar no meio da sala e falar inglês com o professor na frente de 15, 16 alunos, e dava vergonha, mas tinha que estar ali e falar com o professor e conseguir resolver o problema do computador ali na hora, porque ia começar a aula, ou porque já estava no meio da aula e travou o computador, ou qualquer coisa desse tipo, então me ajudou bastante, né? A outra coisa que ajudou também bastante é que tinha uma outra escola, tipo, a escola que a gente trabalhava tem 2 unidades. Na segunda unidade que a gente ficava, tinha um recepcionista que ele era irlandês mesmo. Sim. E eu ficava com uma mesinha na recepção para trabalhar, para falar com os alunos que chegavam lá do marketing, para vender curso. E muitas vezes o Deixe ficava por lá também. Então a gente ficava batendo papo com o irlandês, então isso ajudou bastante a gente treinar nosso inglês. A gente vivia falando com ele. Geralmente eu fazia meio a meio. A Letícia começou no fim, começou a ficar só nessa escola, porque não tinha nenhum agente de marketing nessa escola, nessa unidade, né, na segunda unidade. A Letícia começou a ficar fixa nessa segunda unidade e eu fazia o quê? Eu ia de manhã ou à tarde, às vezes era mesclado. Ficava 4 horas em uma e ficava 4 horas em outra. Se me ligassem da outra, tá com um problema aqui, eu tinha que correr pra outra, que era 1 quilômetro mais ou menos de distância. A gente andava bastante. E eu tinha que correr pro outro lado. A gente andava mais ou menos 3, 4 quilômetros por dia em Dublin. Por isso que a gente comia bastante e não engordava tanto como engorda agora, que tá aqui. Tem carro agora. Mas lá na Irlanda a gente comia bastante tranqueira, comparado com aqui. A gente come aqui bastante tranqueira, mas aqui a gente cozinha mais. Na Irlanda, como a gente morava, tipo, de Dublin pra Leixlip, a gente demorava, acho que quase 50 minutos. Então, muitas vezes a gente cozinhava em casa quando eu chegava cedo, mas quando a gente sabia que ia chegar tarde, a gente passava no Burger King ou no McDonald's, que tava tudo ali no meio de Dublin. Porque imagina, eu trabalhava da 1 às 8. A gente saía 8 de lá pra pegar o ônibus pra chegar mais ou menos 9 em casa. Aí chegava 9 horas em casa da noite pra fazer comida. Tinha dia que você ficava mais, porque o último ônibus que passava era 11 não sei quanto, e a gente só podia ficar até aquele horário. Tinha vezes que a gente ficava até esses 11 não sei quanto, acho que era 11h40. Aí a gente comia qualquer coisa, Burger King, qualquer coisa que tinha ali no meio. Sim, bastante. A gente gostava bastante de comer McDonald's, Burger King, tinha Nandos. Nandos, ele é... Sim, foi apresentado pelo nosso chefe, que ele é de Bangladesh e a esposa também, e eles não comem porco, a carne eles gostam, mas também eles comem mais frango, né, é um costume maior. Então ele apresentou pra gente o Nandos, primeiro apresentou pra mim, porque como a gente era muito amigo, muitas vezes inclusive a gente comia, ou almoçava, ou jantava junto com eles, comia KFC várias vezes junto com eles compravam KFC e a gente comia todos juntos, né, na sala deles. Então ele uma vez me apresentou o Nandos, depois eu acho que eu fui com a Letícia sozinho e outras vezes a gente foi com eles, várias vezes. Quando a gente saiu. Despedida e várias outras vezes a gente foi com eles. Despedida a gente foi também. Nandos é um frango com marinado. Você pode escolher ele apimentado ou não apimentado. Na verdade não tem, acho que não tem uma versão não apimentada, mas tem os médio, é mais fraco a pimenta. As posições da pimenta, menos apimentado, mais ou menos, meio, um pouco apimentado e muito apimentado. Tem uma pimentinha. E aí você pode escolher a guarnição que chama, né? O acompanhamento seria o arroz, que é um arroz amareladinho, que é uma delícia, que também é um pouquinho apimentado. Ou batatinha frita, então, tipo, nossa, era adorava, a gente comia também muito, a gente comia muita besteira, mas assim, porque lá é difícil de encontrar comida boa no mercado, assim. Tinha que comprar o feijão, era feijão no mercado brasileiro, que era um pouquinho mais caro, tinha que comprar o arroz, era um pouquinho mais caro, porque era no mercado brasileiro, porque o arroz deles também não era lá essas coisas, mas tinha muito restaurante brasileiro, a gente comia muito em restaurante brasileiro, arroz, feijão, carne. A gente ia num restaurante perto da segunda unidade da escola, que tinha um mix de churrasco, que era uma delícia. Tinha frango, tinha picanha, linguiça, tinha picanha, tinha coração de frango. Vinha feijão
feijão, arroz, feijão, batata. Nossa, era muito era uma bom. delícia. E aí a gente comia muito assim fora. E não era caro, então, tipo... Pra Irlanda não é caro, sim. né? É o mesmo que a gente paga mais ou menos aqui, vai. Sim, Num restaurante não, aqui. a gente acha que é mais barato. É mais barato, mas mais ou menos. Um restaurante lá a gente pagava, por exemplo, nesse 24 euros. E aqui a gente paga mais ou menos essa média, 24, 25 euros, se for comer para 2 e beber. E a gente pagava isso lá, quase 30 euros. Só que lá você se ganha o dobro, né? Do que ganha aqui. Aqui você ganha 5 euros a hora, lá você ganha 10,50 a hora. Agora tá até mais alto, eu acho. Lá também a gente comia bastante sushi, né? Hot Bastante, porque tem bastante brasileiro que fazia, né? Sim, o David comia yakisoba, que é uma coisa que ele não achou aqui ainda. Sim, comíamos bastante Domino's, pedíamos muito. Domino's, sim, bastante. Os lugares que nós moramos foram poucos, na teoria acho que foram 3 lugares apenas. No primeiro lugar, que vocês já sabem, a gente morou na casa com a, digamos, família do David. A gente morou num quarto e dividiu a casa, né? A gente usava a cozinha, tudo lá deles. Depois nós mudamos para o flatzinho, que era do lado da casa deles, que era um pequenininho, né? Mas era muito gostoso. E depois disso, né, quando tava próximo pra gente vir pra cá, não próximo de vir pra cá, mas como a gente já tinha noção que a gente não ia ficar mais na Irlanda. E que o meu visto ia sair, na verdade, foi principalmente por causa disso. Eu já tinha pedido visto de trabalho aqui em Portugal, já tava tudo feito. Sim, a gente se mudou para um lugar menorzinho, que não dava pra gente fazer comida, era um quartinho pequeno, a gente dormia no chão. Sim, no colchãozinho. Um colchãozinho no chão. A gente teve várias. Por amigos também. No começo a gente teve várias dores de cabeça, porque era um quartinho, então, tipo, a gente teve que comprar um colchão a ar, que durou, nem sei, algumas noites. Uma semana e meia, eu acho. Só. E depois furou. E aí a gente tentou, porque no kitzinho desse colchão vem um kit que você pode fechar esse rasgo e melhorar. A gente tentou e não conseguiu dormir aquela noite no chão. Depois a gente comprou de novo outro colchão ao ar, que também de novo furou. Até que um abençoado, um amigo nosso, emprestou um colchão pra nós. E aí foi tipo a salvação pra gente. Sim. Mas era assim, não era muito fácil. Esses dias não foram super fáceis pra gente. A gente teve... Era um pouco complicado, né? Sim. A gente achava que não ia dar certo aqui. Demorou bastante a resposta daqui. A gente ficou assim, né? Será que a gente tá fazendo alguma coisa certa? Será que não? E nessa época a gente não tinha onde comer, não tinha como cozinhar. Então essa época foi quando a gente começou a comer mais tranqueira fora. Foi. Não foi terrível, porque a gente tava mais no centro de Dublin, então foram a gente conseguiu fazer bastante coisa. 3 meses, não foram? Não, acho. Um pouquinho mais. Foi 3, 4 meses. Acho. Chegou a ser isso. 5. O que acontece? Eu pedi o visto, né? Eu e a Letícia mandou currículo, fez um monte de coisa. E aí a gente conseguiu um trabalho, eu consegui um trabalho até aqui, mesmo né? Isso, desculpa te cortar. Muita gente acha que quando a gente veio pra cá foi fácil, mas a gente mandou vários currículos. Foi uns 250, eu acho. David fez, acho que 12 entrevistas. 14? Até conseguir aqui. A vaga definitiva. Definitivo. Mas ele enviava currículo, eu enviava currículo pra ele. Eu não enviei pra mim porque eu não tenho faculdade, então pra conseguir um visto de trabalho seria mais difícil, digamos assim. E na área de TI é muito mais fácil? Sim, então. Na área de TI é muito mais fácil de conseguir trabalho. Então, nós dois estávamos, jogando currículo para toda a área. E a gente não estava muito focado em qual salário ganhar, não. A gente queria alguma que desse se manter um aqui na Europa, sim. Então, não foi super fácil, porque muita gente acha que foi fácil. Não foi. A gente tinha dias que a gente chorava, tinha dias que a gente falava, a gente vai ter que arrumar nossas coisas e ir embora. Tinha dias que a gente perdi a esperança totalmente, sim. Até que a gente foi chamado para ir para o consulado português, lembra? Foi isso, não foi? Foi. E para tentar o visto, desde foi com todos os documentos, até que chegou lá e faltava um documento, eu não lembro qual que era. Não faltava um documento, tava tudo errado. Tudo errado? Tava tudo errado, eu marquei 1 mês só de acomodação aqui em Portugal, precisava ter no mínimo 3 meses de acomodação, tinha que comprovar um valor de pelo menos 1.500 euros em uma conta para comprovar que você tem dinheiro para vir para cá no começo, mesmo com visto de trabalho, isso eu tô falando com visto de trabalho. Tinha que comprar um seguro de vida que eu não tinha, e o PB4 era só no Brasil, eu não tinha como ir no Brasil, tive que comprar, pagamos quase 500 euros, eu acho, num seguro de vida.
por um ano para que eu conseguisse vir para cá, um monte de coisa, porrada de coisa, um documento da empresa que precisava do IFP, que demorou mais ainda, foi por isso que demorou um pouco mais, que a empresa teve que colocar a vaga no mercado, depois de 1 mês e meio, se nenhum português aplicou para a vaga ou não foi apto para a vaga, aí eles podem me dar o sistema do governo aqui, dão o certificado para a empresa me repassa o certificado e aí eu consigo pedir o visto, foi uma coisa de louco. Aí quando deu errado essa parte, aí o rapaz do consulado falou assim, volta mais pra frente, sim, tenta de novo, porque ele poderia muito bem ter aplicado, falado que ia dar certo, sim, e aí ter sido negado, e aí a gente não ia conseguir mais aplicar, aplicado de lá, ter que esperar mais... Não ia conseguir de Dublin, tinha que ir para outro lugar. Sim. Então, quando deu assim, meio que errado, aí que a gente desabou bastante, sim, a gente perdeu muita esperança, achou que não ia dar certo, mas então a gente ergueu a cabeça, seguiu firme, procurou todos os documentos, continuou batalhando, a empresa foi muito legal aqui de Portugal também, me ajudou bastante. Foi atrás de todos os documentos que precisava, sim, realmente queriam um David, então a gente conseguiu desse jeito. Então, desculpa ter falado muito, é só para explicar que realmente não foi fácil, não foi assim, num piscar de olhos, a gente já estava aqui, não. E aí essa mudança que a gente fez para o lugar menor foi depois de eu consegui dar entrada no visto, depois de um tempinho tal, dar entrada no visto, e aí me falaram que era 1 mês. E aí nesse 1 mês a gente foi para esse lugar pequeno para economizar, para conseguir um dinheiro para vir para cá, mais dinheiro para vir para cá e ficar tranquilo na nossa conta. E aí acabou que o visto demorou 4 meses acima a gente ia ficar, tipo, uma coisa que a gente achava, vamos ficar só 2 meses nesse cantinho menorzinho. Não, 1 mês, era 1 mês a princípio, só ia ficar 1 mês ou 15 dias naquele lugar. A gente achava, só um pouquinho. Não, ficou praticamente 5 meses. Quase 5 meses naquele lugar até conseguir que o visto saísse e a gente fosse embora de vez da Irlanda. A gente já tava, não acho que não é problema dizer aqui, a gente já tava legal, porque quando eu dei entrada no visto faltava 1 mês eles falaram que era 1 mês que eu ia receber o visto e faltava 1 mês para acabar os nossos 2 anos na Irlanda. Só que aí, como demorou um pouco mais, demorou mais 3 meses, a gente acabou ficando 3 meses legais na Irlanda esperando o visto, né? Porque se eu saísse de lá da Irlanda, eu ia ter que entrar como turista para comprovar para eles que eu só estava entrando para ir no consulado português para pegar meu visto. Então a gente acabou ficando por lá mais um tempinho. A gente não saiu, não viajou, não fez nada, só esperando meu visto saiu, a gente foi embora da Irlanda logo em seguida. Foi bem assim, né, Lê? E o motivo principal que a gente saiu da Irlanda e veio para Portugal foi simplesmente porque a gente não tem cidadania europeia, a gente queria ficar na Europa, né? A gente não queria voltar pro Brasil. Sim. Eu sei que tem muita gente que ama o Brasil, mas nós queríamos algo, não que a gente não ame, mas... Né, gente? A vida daqui é melhor, não tem como comprovar. Assim, depende de muitas pessoas. Tem pessoas que vão vir para a Europa e vão falar que a vida aqui não é melhor. Né? Aquilo, você tem que estar com o coração aberto para aquilo, para que alguma coisa dê certo. A família está longe, você tem que estar preparada para estar longe da família, infelizmente. Portugal foi uma opção, foi uma opção porque foi a opção que tinha naquele momento. Era mais fácil. A gente não estamos desmerecendo Portugal. Hoje nós amamos Portugal e queremos ficar aqui. Mas nunca teve a vontade principal de ficar aqui. Queríamos ficar num país que falasse inglês. A gente nunca pensou em Portugal. Sim, a gente mandou o currículo naquela altura, mandou muito currículo para cá, mas mandou currículo para todo lugar, para Holanda, para Canadá, para todos os países aqui da Europa, Inglaterra, todos, né, Espanha, mandou muito currículo. Só que era muito mais difícil de conseguir visto de trabalho, porque eles têm que comprovar um valor que paga pro salário do funcionário. E Portugal tem muita parceria com o Brasil, tem muita facilidade. A gente consegue, por exemplo, a nossa carta de condução, né, a carta de motorista. A Letícia simplesmente trocou a carta fácil. Eu posso trazer, por exemplo, e a Letícia também, todos os comprovantes da minha carteira de trabalho do Brasil para cá. Ainda não fiz, mas pode-se fazer. E aí você pode, para se aposentar, e aí se aposenta mais rápido, né? Porque você pode usar os seus comprovativos os comprovativos de todos os impostos que foram pagos no Brasil, que estavam na tua carteira de trabalho, você pode trazer para cá. O Brasil tem uma parceria com Portugal que faz isso. Tem a facilidade da língua, né? A facilidade da língua, o sotaque é totalmente diferente, óbvio. A língua tem umas diferenças, o idioma tem um pouco de diferença. Não vem achando que você vai entender tudo, porque não vai ser difícil. Assim. Eu até hoje fico... Oi... Mas é totalmente diferente de inglês. Lógico, a gente tinha um sonho dos nossos filhos crescerem falando inglês, mas a gente se apaixonou por aqui também. A gente não sabe o que o futuro nos reserva. A gente nunca fala, não vamos falar nunca, vamos voltar para o Brasil, mas no momento a gente não tem vontade, nosso sonho é ficar por aqui. Sim. Estamos crescendo, estamos criando nossa vida aqui. Eu cresci muito mais aqui aqui em Portugal em 2 anos do que eu cresci em
4 ou 5 anos de mercado de trabalho no Brasil. Aqui eu já troquei, em 4 anos eu troquei de empresa 2 vezes e ganhava uma merreca. Se for para ser sincero, falando assim, graduado, com experiência, ganhava uma merreca. E aqui em 2 anos eu já avancei bastante, já comecei naquela empresa que vieram, me ajudaram bastante, eu sou super agradecido à empresa por isso. Agora estou começando em uma outra empresa já faz quase 5 meses, que é a Microsoft, não tenho que mentir para ninguém sobre isso, né? Que é uma empresa ótima, que eu sempre tenho garantia de que tenho meu trabalho ali, estou trabalhando de casa enquanto essa pandemia está acontecendo, tenho uma garantia. Em 2 anos eu consegui, basicamente, menos de 2 anos, ainda nem completou 2, não, completou agora em agosto, completou 2 anos. Em 2 anos eu consegui avançar em 2 empresas, fui muito bem recebido na empresa, na primeira que me atende, que me recebeu, sim. Me ajudaram bastante, ganhei prêmios dentro da empresa em 3 meses, 4 meses que estava lá, ajudou bastante na época que a Letícia estava grávida, isso, ou seja, eu adoro aqui, não tem que se fechar. O inglês, que era o que a gente falou das crianças crescerem com inglês, vai crescer, eu falo inglês o tempo todo aqui no trabalho, estou o tempo todo falando inglês. A Chloe fica assistindo vídeo de inglês, ela fala mais inglês. Exato, e aqui em Portugal se fala muito inglês, sim. A gente vai ali em Lisboa, que é aqui 15 minutos daqui, você só escuta inglês, só escuta inglês. Portugal é um país muito turístico, ou seja, o inglês é extremamente necessário, eles aprendem inglês já dentro da escola. Muitas pessoas que eu conheço dentro da antiga empresa, e nessa também que eu estou a trabalhar agora, todos falam inglês e todos aprenderam inglês na escola, ou seja, eles não precisaram sair e fazer um inglês fora do país. Mais para conhecer, não é nem por causa que quer aprender inglês. Muitos, por exemplo, aqui tem a coisa do Erasmus na faculdade, isso a gente já está falando demais, mas é rápido. O Erasmus, eles terminam a faculdade, antes de terminar a faculdade, ficam 6 meses fora do país, fazendo faculdade em outro país. É obrigatório para algumas faculdades e algumas áreas. Ou seja, eles têm que falar inglês, porque eles vão sair e vão, por exemplo, para a Holanda. Eu já vi pessoas que foram para Luxemburgo fazer, para a Inglaterra, para a França. Ou seja, eles têm que fazer o Erasmus durante 6 meses e precisa saber o inglês. E aí já aprendem na escola. Ou seja, não é um empecilho. Né? Tem muitos ingleses aqui, por incrível que pareça, eu acho que é a terceira, seguido de Brasil, a África. Depois vem a Inglaterra, a Itália, de estrangeiros que eu estou a falar aqui em Portugal. Eles estão em terceiros, a malta da Inglaterra. Tem bastante canadense, eu acho que só canadense tem 26 mil aqui, canadenses aqui em Portugal. E é aquilo, tipo, todos os países têm seus defeitos, né? Sim. Aqui, como na Irlanda, como no Brasil, como em qualquer lugar tem os defeitos, mas o que a gente sempre priorizou foi a segurança e a qualidade de vida, e aqui a gente tem isso. Tem tudo isso, sim. Então, é onde a gente vai estar no momento, não sei o que nos reserva amanhã. Nossa vontade é continuar por aqui, se Deus assim permitir. Sim. Mas estamos de coração aberto e a gente não tem nenhum rabo preso, como se diz no Brasil, com país nenhum. Se amanhã aparecer uma oportunidade melhor, que a gente vê que é um país que vale oferece mais qualidade de vida e vale a pena, a gente vai. Não sei, a Chloe já é um pouco maior, porque ele já cria laços e raízes e tal. A gente não vai, talvez a gente vá pensar muito hoje em mas dia é diferente de quando a gente veio da Irlanda pra cá. Era só nós dois. Se desse errado aqui, a gente tentava outra coisa. Era só nós dois, não tinha problema. Agora a gente tem uma filha, então a gente tem que pensar melhor nas situações. Então, por aqui, por um momento, por aqui está dando tudo ótimo, certo. Sim, tá perfeito. Tá bom. Então é por aqui que a gente vai estar por enquanto. Isso aí. Então é isso. Eu acho que deu pra resumir em 3 vídeos, acho que foi 3, né? Foram 3 ou 4, sim. Que a gente contou um pouquinho da nossa história, de como que foi, para que vocês possam se sentir um pouquinho mais íntimos de nós e entender um pouquinho de como que nós viemos parar aqui. Não foi fácil, não foi nada fácil. Porque pode parecer que foi fácil, que a gente piscou o olho e a gente estava aqui, ou que a gente é filhinho de papai e por isso que estamos aqui. Claro, graças a Deus, nossos pais, tanto meus pais quanto o pai do David, quanto meu irmão, nos ajudaram. A gente teve condições assim para ter ajuda, mas não foi assim de um dia para o outro. Então a gente quis contar para vocês realmente por causa disso, para que vocês se sintam mesmo mais próximos de nós. Então chega de falar, porque eu acho que a gente já falou demais. Eu espero que vocês tenham gostado dessa sequência de vídeos. Se vocês gostarem desses conteúdos, deixem muitos likes. Se inscreve aí no canal, compartilha com os amigos, com a família. E não se esquece de ativar o sininho, que eu tô soltando 3 vídeos por semana, toda
19 horas. Toda? Segunda, quarta e sexta. Toda terça, quarta e quinta. Às 19 horas, horário de Brasília. Vocês estão vendo, né? É incrível. Sei de Beijão. tudo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.